Bom dia, sétimo ano A, professor Marcos Paulo. Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês, tá bom? Essa aula eu planejei a seguinte sequência didática. O que é sequência didática que a gente vai estudar nessa aula? Eu vou retomar um conteúdo, que é um conteúdo importante, vocês fizeram semana passada, e pode ser que alguns alunos ficaram com dúvida, não conseguiram executar, então vou dar uma importância melhor para isso. E vou introduzir dois conteúdos novos, frações e operações com frações, tá bom? Essa vai ser a nossa sequência didática. Vou retomar o conteúdo números primos e números compostos. O que é o número primo? Quando tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tá? Esse é o número primo, a gente vai ver daqui a pouco. O que é o número composto? Quando tem mais de dois divisores. Tá? Então a gente vai ver isso também. Tudo bem? Um caso particular, o 1 não é primo e nem composto. Tá? Um elemento neutro aí nesse exercício. Eu selecionei alguns números do 1 ao 10 e fiz alguns divisores só para vocês entenderem. Tá, ó. Por exemplo, se eu pegar o número 2, se eu tiver R$2, eu consigo dividir para duas pessoas. Eu consigo dividir para uma pessoa dos R$2 ou para duas pessoas R$1 para cada. Então o 2 é o quê? Primo, porque ele tem dois divisores, o 1 e o 2, 1 e ele mesmo. O 3 é primo ou é composto? Se eu tiver R$3, eu consigo dividir para uma pessoa, dá R$3 para uma pessoa. Ou para três pessoas, R$1 para cada. Então ele tem quantos divisores? 2, o 1 e o 3. Então ele também é primo. Já o 4, se eu tiver o 4, R$4, eu consigo dividir para três grupos de pessoas. Para uma pessoa, dou os R$4. Para duas pessoas, R$2 para cada, ou para quatro pessoas, R$1 para cada. Então, quantos divisores o 4 tem? 3 divisores, então ele não é primo, ele é o quê? Composto. E aí o 5 também, ele é primo. O 6 eu consigo dividir para 4 grupos de pessoas, para uma pessoa, para duas, para três e para 6. O 7, ele é primo, são duas pessoas. E você vai ter que fazer as divisões, ou saber a tabuada, né? Para saber se ele é primo ou não. A gente viu isso em sala de aula, mas eu quis retomar para aprofundar, porque é conteúdo importante que vocês vão usar aí em todos os seus estudos para frente. Vamos introduzir o conteúdo fração, que não é nenhuma novidade para vocês, mas eu quero dar uma importância bem assim, bastante atenção. Eu tenho alunos com dificuldade lá na frente por uma coisa muito simples. Não percebe que uma fração é uma conta de dividir. Então, o que é fração? É uma divisão. O numerador está sendo dividido pelo denominador. Independente de qual valor que estiver em cima ou embaixo, o de cima divide o de baixo. Ou seja, o 5, aqui nesse caso, 5 vai para a chave. Eu peguei um outro exemplo. 9 dividido por 4. Se eu for transformar isso aqui em fração, o 9 está em cima e o 4 está embaixo. Então, o que eu quis nessa tela aqui? Que você tenha em mente sempre. Uma fração é uma divisão, tá bom? E aí, ó, eu tenho frações equivalentes. O que é fração equivalente? Eu posso a qualquer momento multiplicar ou dividir uma fração, desde que seja o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Eu vou criar uma fração equivalente. Por exemplo, 8 sobre 4. Se eu multiplicar por 2 o de cima e o de baixo, vai dar 8 e 16. Então, 8 e 16 é equivalente a 4 oitavos. Eu posso tirar a prova real, simplificando as duas por maior valor possível, que é dividir o de cima e de baixo, ou multiplicando em x, que é uma proporção que vocês já vão ver aqui. Já vamos aproveitar e já vamos fazer isso. Então, se eu fazer 8 vezes 8, dá 64. 16 vezes 4 também dá 64, ou seja, ela é equivalente, dá o mesmo valor, multiplicando em x. Aqui eu peguei mais um exemplo, 1 sobre 2, se eu multiplicar por 2 dá 2 quartos, se eu multiplicar por 2 dá 4 oitavos. Essa forma aqui de desenho, acho que fica legal. Aqui como se fosse uma pizza, dividido para duas pessoas, dividido para 4 pessoas,
dividido para 8 pessoas. Todos comeram a metade da pizza, independente do que foi dividido. Então, isso é o que? Fração equivalente. Tá? Acho que o desenho ficou bem bacana. Operações com frações. É importantíssimo você aprender a fazer as 4 operações com frações. Por quê? Lá na frente, seus estudos vão exigir esse pré-requisito. Então, eu vou fazer bem calmo para vocês conhecer, sempre retomando os exercícios do livro, a teoria do livro, as explicações do livro, tá bom? Conta de mais e a próxima tela vai ser conta de menos, mas mais e menos é o mesmo procedimento. Primeiro item, olha o denominador. É o mesmo denominador? Repete o denominador e executa a conta do numerador. Nesse caso é mais, então 2 mais 5 que dá 7. 7 sobre 3. É o mesmo denominador? Repete, executa. 1 mais 2 que dá 3. Mesma coisa aqui, denominador 7, 2 mais 4 dá 6. Mesmo denominador, repete o denominador, faz a conta de cima. Se for mais, mais, se for menos, menos. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Agora veio a importância do MMC, mínimo múltiplo comum. Decompor em fatores primos. Decompor em fatores primos já é uma revisão também. Do lado de cá é uma divisão, só pode vir os números primos. Então, o 5 dá 5 e 2, dá por 2, que deu 1, repete o 5, dá 5, que dá 1 e 1. Qual o menor múltiplo comum? Denominadores diferentes, 5 e 2. Qual o MMC de 5 e de 2? Dá 10. Então, aqui, o vermelho é só para você acompanhar o raciocínio, tá bom? Que conta que eu tenho que fazer? O MMC não dá 10? 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Só para fixar a ideia. Denominadores diferentes. Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Para que isso? Para deixar o mesmo denominador. Quando é o mesmo denominador, o que eu faço? Repete o denominador e soma o numerador. 6 mais 5, 11. Então, isso serve para soma e subtração. Conta de mais e conta de menos. Aqui eu peguei o exemplo com conta de menos, né? Mesmo denominador, repete o denominador. 2 menos 1, 1. Denominadores diferentes, de 4 e 5, tirando a decomposição em fatores primos, famoso MMC, de 4 e de 5, vai dar 20. 20 dividido por 5, 4, 6 vezes 4, 24. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 2, 10. Mesmo denominador, repete o denominador, subtrai o numerador. 24 menos 10, 14. A resposta, 14 sobre 20, já era suficiente. Mas eu ainda fiz uma fração equivalente. Eu dividi o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Nesse caso, 2. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. Tá bom? Então, nesse momento, você aprendeu a somar e subtrair frações. Mesmo denominador, repete o denominador, executa a parte de cima. Denominadores diferentes, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Multiplicação e divisões de frações. A multiplicação é o mais fácil, ninguém vai errar. Simples, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então aqui, ó, 3 sobre 4, sinalzinho de menos, vezes 2 quinto. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Menos com mais, quando não tem sinal é mais, dá menos. 6 sobre 20, tá? Então aqui ele fez só a passagem que eu acabei de falar. Essa fração também eu posso simplificar. Se eu dividir por 2 vai dar 3 décimos, que vai ser uma fração equivalente. Como eu estou dando importância na multiplicação, eu acabei não simplificando, mas fica aí a dica. Divisão de fração. Lembrando, multiplicação, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Divisão de fração, copia a primeira fração,
multiplica pelo inverso da segunda. Como você não vai esquecer isso? Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Se eu tenho que multiplicar, eu tenho que inverter a segunda. Então, olha aqui, ó, 8 sobre 15 dividido por 2 sobre 15. Copiei o 8, 15, peguei o 15, subi, peguei o 2, desci. Nesse caso, ainda eu simplifiquei que eu posso fazer isso a qualquer momento, desde que seja pelo mesmo valor, tá bom? Ó, esse 15 eu dividi por esse 15, que dá 1 e 1. Esse 8, esse 2, eu dividi por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 2 dividido por 2 dá 1. Ah, professor, mas você fez de um lado e do outro, de um lado e do outro. Só pode fazer isso na multiplicação, tá bom? Mas isso vocês vão acompanhar no livro, tem bastante explicação, eu já acompanhei, já vi lá o que vocês vão ter que fazer. E isso foi o suficiente para vocês. E aí, deu quanto? 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 4 dividido por 1 dá o próprio 4. Vamos pegar um outro exemplo sem simplificar para vocês entenderem melhor. 3 sobre 2 dividido por 1 quinto. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Operação inversa de divisão, multiplicação. O 5 está embaixo, o 5 sobe, o 1 está em cima, o 1 desce. Multiplicação de fração. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2, tá? Esse caso aqui, sem simplificar, eu acho que fica melhor. Mas fica a dica, vocês estão evoluindo no 7º ano, daqui a pouco 8º, 9º. Então vamos evoluir o grau de dificuldade. Mais um conteúdo novo, números racionais. Eu não posso ensinar para vocês o conjunto dos números racionais sem antes retomar o que é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, vai até o infinito. Números inteiros, infinito para o negativo, infinito para o positivo. Quais são os números racionais? Racionais é divisão, é fração. Tudo que for em forma de fração ou valor com vírgula, por exemplo, 3 dividido por 2 dá 1,5, é um número racional. O que o aluno tem que ter em mente? Esse conjunto está aqui dentro, esses dois estão aqui dentro. Então, todo número racional, dentro do conjunto dos números racionais, tem números inteiros e tem números naturais. Todo número natural é racional, todo número inteiro é racional, tá bom? Então, bastante atenção nisso, só para dar uma importância melhor, tá? Números naturais, o conjunto naturais está dentro do inteiro. Então, esse conjunto está aqui dentro. Esses dois estão aqui dentro. Ah, professor, menos 2 é inteiro e é racional. Ah, professor, 1, ele é natural e é racional também, tá? Então, por que o conjunto dos números racionais? A partir desse momento, a sua resposta de uma situação problema, de uma fração, de qualquer que seja o exercício, pode vir com vírgula e pode vir em forma de fração. Geralmente o aluno que não conhece esse conjunto, eu errei alguma coisa. Não, não errou. A partir de agora pode ser número decimal ou em forma de fração. Com isso, vocês vão conseguir realizar os exercícios da página 71 a 93. Eu passei uma quantidade de exercícios aproximadamente para 1 a 2 semanas. Vamos ver como vai ficar a situação. Necessitando, eu faço mais para vocês, tá? Bom estudo e qualquer coisa, entre em contato com a escola que eles repassam para mim as dúvidas. Até mais.